Você já parou para pensar que talvez, neste exato momento, você esteja sabotando sua própria vida? Com as palavras que diz? E se eu te dissesse que descobri um padrão oculto usado por pessoas bem-sucedidas que praticamente ninguém conhece? Um padrão que está literalmente reconfigurando seus cérebros e mudando suas realidades? Nos próximos minutos, vou revelar como simples palavras estão secretamente definindo os limites da sua vida e como você pode mudar isso hoje. O que você está prestes a descobrir não é apenas outro conselho motivacional. É uma transformação fundamental na maneira como você se comunica consigo mesmo e com o mundo. O que aconteceria se você descobrisse que existe um código linguístico secreto que pessoas extraordinárias usam, muitas vezes sem nem mesmo perceber? Um código que desbloqueia portas invisíveis para oportunidades que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Antes de continuarmos, preciso te contar uma história que mudou completamente minha perspectiva. Há 3 anos, eu estava no meu pior momento. Dívidas acumulando a cada mês, relacionamentos fracassados que deixaram cicatrizes emocionais profundas e uma sensação constante de que eu estava apenas existindo. Acordava todos os dias com aquela sensação de peso no peito, aquela ansiedade que parecia nunca desaparecer. Você conhece essa sensação? É como se houvesse uma parede invisível entre você e tudo o que deseja alcançar. Em um domingo particularmente difícil, depois de mais uma semana de fracassos e frustrações, entrei em uma pequena livraria de esquina, daquelas que parecem saídas de um filme antigo. Estava apenas vagando, tentando escapar dos meus próprios pensamentos autodestrutivos. Foi então que algo estranho aconteceu. Um senhor de cabelos grisalhos se aproximou enquanto eu folheava distraidamente um livro qualquer. Ele se apresentou como professor de neurociência de Harvard, aposentado recentemente e autor de vários estudos sobre linguagem e comportamento humano. No início, confesso que estava cético. Mais um guru de autoajuda, pensei. Mas então, ele me fez uma pergunta que pareceu perfurar minha alma. Qual foi a última vez que você prestou atenção nas palavras que usa para descrever sua própria vida? Fiquei em silêncio, atordoado. Não conseguia responder. Ele continuou: o que você diz para si mesmo quando acorda? Quais são as primeiras frases que passam pela sua mente quando enfrenta um desafio? Como você descreve seus problemas para os outros? Essa série de perguntas me pegou totalmente desprevenido. Comecei a perceber que minhas frases mais comuns eram: eu não consigo, é muito difícil para mim, eu sempre me dou mal nessas situações. Frases que eu repetia como mantras diários, sem nunca questionar seu impacto. O que descobri nos meses seguintes, estudando obsessivamente esse tema, foi tão poderoso que precisei documentar e compartilhar com vocês. Mas antes de revelar isso, preciso te avisar. Depois que você entender o que vou mostrar, vai se tornar impossível não perceber como isso afeta absolutamente tudo ao seu redor. Você vai começar a notar padrões nas falas das pessoas bem-sucedidas que antes passavam despercebidos. Vai identificar armadilhas linguísticas nas conversas daqueles que estão estagnados. E mais importante, vai reconhecer esses mesmos padrões em si mesmo. Está pronto para essa jornada? Porque não há volta depois disso. O que descobri foi que nosso cérebro não distingue totalmente entre o que dizemos e o que experimentamos. E isso não é filosofia barata de autoajuda, é neurociência comprovada, apoiada por décadas de pesquisas
em instituições respeitadas ao redor do mundo. Um estudo fascinante da Universidade de Stanford mostrou que, quando usamos palavras negativas repetidamente, ativamos nossa amígdala, o centro de medo do cérebro, da mesma forma que um perigo real faria. Em outras palavras, quando você diz, "Estou com medo de falhar", seu cérebro literalmente cria a mesma resposta neuroquímica que teria se você estivesse enfrentando um predador na natureza. Pesquisadores da UCLA descobriram que nomear emoções negativas, simplesmente colocar palavras nelas, pode reduzir significativamente a atividade da amígdala, como se as palavras certas funcionassem como um antídoto para o veneno emocional que nos paralisa. Mas aqui está o primeiro segredo que poucos conhecem. Seu cérebro literalmente não consegue processar negações de forma eficiente. Ele primeiro precisa representar o conceito para depois negá-lo, o que significa que a representação mental já foi criada, independentemente da negação. Quando você diz, "Não quero ser pobre", seu cérebro foca principalmente na palavra pobre, criando justamente as conexões neurais que reforçam esse estado. É como se eu te dissesse, "Não pense em um elefante rosa." O que veio à sua mente imediatamente? Exatamente, um elefante rosa. Seu cérebro não registra o não. Ele primeiro visualiza o elefante rosa e só depois tenta aplicar a negação, mas a impressão mental já foi formada. Estudos de ressonância magnética funcional mostram que, quando processamos frases negativas, ativamos uma área do cérebro chamada córtex pré-frontal, que exige mais energia e recursos cognitivos do que processamentos mais diretos. Em outras palavras, seu cérebro trabalha mais para entender, não seja negativo, do que para processar, seja positivo. É uma ineficiência cognitiva que nos sabota diariamente, e este é apenas o começo do que descobri. A ciência mostra que a linguagem que usamos não apenas reflete nossos pensamentos, ela literalmente os molda e direciona. Cada palavra que você escolhe é como um pequeno interruptor neural que ativa determinados circuitos no seu cérebro, desencadeando cascatas específicas de neurotransmissores que determinam como você percebe e interage com o mundo. Agora, vou compartilhar algo que nunca contei publicamente antes. Depois daquele encontro na livraria, comecei a documentar meticulosamente todas as frases que eu repetia para mim mesmo ao longo do dia. O resultado foi assustador. Descobri que mais de 80% da minha comunicação interna era não apenas negativa, mas carregada de limitações autoimpostas. Não sou bom com números. Sempre fico nervoso em apresentações. Nunca consigo manter uma rotina. E isso é difícil demais para alguém como eu. Frases que pareciam inofensivas, mas que estavam secretamente sabotando cada aspecto da minha vida. O mais chocante foi perceber que eu estava literalmente hipnotizando a mim mesmo para o fracasso. Como um programador inserindo bugs no próprio sistema, eu estava, palavra por palavra, codificando limitações no meu cérebro. Então decidi fazer um experimento radical. Por 30 dias, comprometi-me a transformar conscientemente cada frase limitante em uma que abrisse possibilidades. Não era sobre pensar positivo, era sobre engenharia linguística precisa. Cada palavra foi escolhida especificamente para ativar circuitos neurais diferentes. Os primeiros dias foram brutalmente difíceis. Era como tentar escrever com a mão não dominante. Sentia-me falso, como se estivesse mentindo para mim mesmo. Mas, no 10º dia, algo começou a mudar.
Pequenas oportunidades surgiam, onde antes só via obstáculos. Pessoas respondiam a mim diferentemente. E o mais importante, comecei a tomar ações que antes pareciam impossíveis. Mas então comecei a notar um padrão estranho nas pessoas realmente bem-sucedidas que conheci. Passei a observar obsessivamente como CEOs, empreendedores de sucesso, artistas aclamados e líderes em diversos campos se comunicavam. Todas elas, sem exceção, haviam inconscientemente modificado sua linguagem interna e externa de formas muito específicas. E o mais fascinante é que a maioria nem percebeu que estava fazendo isso. Era como se tivessem descoberto um hack neural por acidente e estivessem operando com um sistema operacional mental completamente diferente do resto de nós. Analisei entrevistas, discursos, livros e conversas privadas com mais de 200 pessoas extraordinariamente bem-sucedidas. Transcrevi e codifiquei padrões linguísticos, identificando estruturas recorrentes. O que encontrei foi tão consistente que não poderia ser coincidência. E aqui está a revelação que mudou tudo para mim. Existe uma fórmula linguística específica que literalmente reprograma seu cérebro para identificar oportunidades que estavam invisíveis antes. Uma sintaxe específica que parece bypassar as limitações do pensamento convencional e abrir portas neurais que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Mas antes de revelar essa fórmula, preciso te mostrar por que isso é tão urgente para você entender agora. Porque cada dia que você passa usando o mesmo padrão linguístico está literalmente custando mais do que você imagina. Um estudo recente da Universidade de Colômbia analisou os padrões linguísticos de mais de 5.000 pessoas ao longo de 10 anos e descobriu algo chocante. Aqueles que mudaram sistematicamente seu padrão verbal aumentaram sua renda em média 67% mais do que o grupo de controle. Não 7%, nem 17%. 67%. Um aumento massivo que não podia ser explicado por educação, experiência prévia ou conexões sociais. Pesquisadores da Universidade de Toronto descobriram que o padrão linguístico usado por crianças aos 7 anos de idade podia prever com 79% de precisão seu desempenho acadêmico e profissional 20 anos depois. As palavras que usavam para descrever desafios e oportunidades literalmente moldaram suas trajetórias de vida. Um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology mostrou que pessoas que usavam sistematicamente linguagem orientada para processos em vez de resultados, dizendo "estou aprendendo" em vez de "quero ser bom nisso", demonstraram 43% mais persistência diante de obstáculos e alcançaram seus objetivos em menos tempo. Mas aqui está o que realmente me surpreendeu. Quando pesquisadores tentaram replicar esses resultados, ensinando essas técnicas deliberadamente, eles funcionaram mesmo quando as pessoas eram céticas. Mesmo aqueles que insistiam que isso é apenas semântica e não acreditavam que mudanças linguísticas poderiam fazer diferença, experimentaram transformações mensuráveis em seu desempenho. Um experimento fascinante com vendedores mostrou que aqueles que foram treinados para usar padrões linguísticos específicos durante suas ligações de vendas aumentaram suas taxas de conversão em 32% em apenas 2 semanas. Nada em seu produto ou público havia mudado, apenas as palavras que escolhiam usar. E não se trata apenas de dinheiro, relacionamentos, saúde, propósito de vida. Todos esses aspectos
foram drasticamente melhorados quando as pessoas começaram a aplicar o que vou te mostrar a seguir. Um estudo da Universidade de Michigan descobriu que casais que mudaram conscientemente seus padrões linguísticos durante conflitos experimentaram 41% menos estresse fisiológico e resolveram desacordos 37% mais rapidamente. Atletas que adotaram padrões linguísticos específicos durante seu treinamento mental demonstraram melhorias de desempenho 29% maiores do que aqueles que usavam técnicas de visualização tradicionais. As mesmas habilidades, o mesmo treinamento físico. A única diferença estava nas palavras que usavam em sua comunicação interna. Mas primeiro, deixe-me te fazer uma pergunta. Você já notou como algumas pessoas parecem naturalmente atrair oportunidades, enquanto outras, igualmente talentosas, ficam estagnadas? Já se perguntou por que alguns parecem encontrar soluções criativas facilmente, enquanto outros ficam presos em padrões repetitivos de pensamento? A diferença está escondida nas palavras que elas usam diariamente, não apenas com os outros, mas principalmente consigo mesmas. A maioria das pessoas nunca questionou as estruturas linguísticas que herdou. Usamos frases, expressões e construções que absorvemos de nossos pais, professores, da mídia e da cultura, sem nunca parar para examinar se essas estruturas estão nos servindo ou nos limitando. É como dirigir um carro com o freio de mão puxado e nunca perceber que há uma alavanca que pode ser liberada. Finalmente, vamos ao que realmente importa. A fórmula de 3 passos que descobri analisando centenas de horas de entrevistas com pessoas extraordinariamente bem-sucedidas. Esta não é apenas minha opinião. É um padrão recorrente que emergiu da análise meticulosa de como as mentes mais brilhantes e realizadoras do nosso tempo estruturam sua comunicação. Primeiro, substituição de limitadores. As palavras que usamos criam limites invisíveis que nosso cérebro obedientemente respeita. São como cercas elétricas que nem precisamos testar para saber que não devemos ultrapassar. Quando você diz "eu tento" em vez de "eu faço", seu cérebro já está preparando uma rota de fuga para o fracasso. Tentar pressupõe a possibilidade de falha. Fazer assume a conclusão. Vamos identificar e eliminar os 5 limitadores linguísticos mais perigosos. Tentar substitua por fazer ou estar fazendo. Espero que. Substitua por pretendo ou vou. Deveria, teria que. Substitua por escolho ou decido. Não posso. Substitua por ainda não escolhi ou estou priorizando outra coisa. Mas. Substitua por e ao mesmo tempo. Cada uma dessas substituições parece sutil, quase insignificante, mas cria uma mudança profunda na forma como seu cérebro processa a realidade. Quando você diz, quero começar uma empresa, mas é muito arriscado, seu cérebro foca na barreira. Quando diz, quero começar uma empresa, e ao mesmo tempo reconheço os riscos envolvidos, sua mente se orienta para soluções. Preste muita atenção nas palavras que precedem suas ações. Elas são como instruções de programação que seu cérebro executa fielmente. Isso vai ser difícil? Programa seu cérebro para experienciar dificuldade. Isso vai exigir foco? Programa seu cérebro para entrar em estado de concentração. Segundo, perguntas transformadoras. A qualidade das suas perguntas determina a qualidade da sua vida. Seu cérebro é fundamentalmente uma máquina de responder perguntas. Você sempre encontra respostas para as perguntas que faz, conscientemente ou não. Quando você pergunta, por que sempre falho?
Swing seu cérebro obedientemente busca as razões do seu fracasso. Ele vasculha suas memórias, encontra evidências e reforça suas limitações. É como pedir ao Google: por que o céu é azul? Você vai receber explicações sobre dispersão de luz, não sobre por que o céu poderia ser verde. Em vez disso, pergunte: como posso fazer isso funcionar? Ou o que tornaria isso possível? Ou quais recursos ainda não explorei? Seu cérebro imediatamente começa a buscar soluções, possibilidades e recursos inexplorados. As perguntas mais poderosas começam com como posso, o que seria possível se e que recursos eu tenho que. Enquanto perguntas limitantes começam com por que eu sempre, por que eu nunca e o que há de errado comigo. Seus pensamentos habituais são frequentemente perguntas disfarçadas. Quando você pensa, isso nunca vai funcionar, está essencialmente perguntando ao seu cérebro por que isso nunca vai funcionar. E ele alegremente providenciará todas as razões. Transforme suas afirmações limitantes em perguntas expansivas. Em vez de não tenho tempo para exercícios, pergunte-se: como posso integrar movimento em minha rotina atual, mesmo que por apenas 10 minutos por dia? Terceiro, e aqui está o segredo mais poderoso: declarações de identidade. Não se trata apenas do que você faz, mas de quem você é. Quando você diz, estou tentando comer melhor, versus eu sou uma pessoa que nutre seu corpo conscientemente, você está ativando circuitos neurais completamente diferentes. As declarações de identidade são as mais poderosas, porque seu cérebro constantemente trabalha para manter coerência com quem você acredita que é. Se você se identifica como um procrastinador, seu cérebro encontrará formas de validar essa identidade, mesmo que isso sabote seus objetivos. A fórmula para declarações de identidade transformadoras é: eu sou o tipo de pessoa que, seguido por um valor ou comportamento desejado. Não, eu quero ser mais organizado, mas eu sou o tipo de pessoa que valoriza ordem e clareza em seu ambiente. Observe como pessoas extraordinariamente bem-sucedidas raramente dizem estou tentando ou espero conseguir. Em vez disso, elas dizem eu sou ou eu faço. Eu sou um madrugador. Eu priorizo saúde. Eu conecto pessoas e ideias. São declarações de identidade que seu cérebro trabalha incansavelmente para validar. E isso é apenas a ponta do iceberg. Vamos aprofundar cada um desses elementos com exemplos práticos que você pode implementar hoje mesmo para começar a reconfigurar como seu cérebro processa a realidade. Aqui está um exercício simples que quero que você faça agora mesmo. Pegue as 3 frases mais comuns que você diz quando enfrenta um desafio e reescreva-as, usando esta estrutura. Se você geralmente diz, isso é muito complicado para mim, transforme em, estou descobrindo a abordagem mais eficiente para resolver isso. Se você pensa, nunca tenho tempo suficiente, reformule para, estou identificando minhas verdadeiras prioridades e alocando meu tempo de acordo com elas. Note como a segunda formulação já orienta seu cérebro para buscar soluções em vez de reforçar limitações. Outro exercício poderoso: identifique suas perguntas habituais. Prestamos pouca atenção às perguntas que nos fazemos constantemente. Por que ninguém me valoriza? Pode ser transformado em como posso comunicar meu valor mais claramente? Ou quais oportunidades existem para demonstrar minhas habilidades únicas? O que estamos fazendo não é apenas mudar palavras. Estamos literalmente reconfigurando as conexões neurais do seu cérebro para identificar oportunidades e soluções onde antes
só via problemas. Estamos criando novos caminhos sinápticos que alteram fundamentalmente como você percebe e interage com a realidade. Trate esse processo como uma prática diária, semelhante à meditação ou exercício físico. Escolha 3 momentos específicos do dia para fazer um check-in linguístico. Observe quais palavras você está usando, quais perguntas está fazendo a si mesmo e quais declarações de identidade estão operando por baixo de seus comportamentos. Lembre-se, essas mudanças requerem repetição consistente. No início, vai parecer forçado ou artificial, assim como qualquer nova habilidade. Um pianista iniciante não toca com a mesma fluidez de um mestre, mas isso não significa que está sendo falso. Significa que está desenvolvendo uma nova capacidade. E aqui está o que pouquíssimas pessoas sabem. Existe um período crítico de 21 dias, onde essas novas configurações neurais se solidificam. É por isso que muitas tentativas de mudança falham. As pessoas desistem antes desse ponto crítico. Nos primeiros dias, seu cérebro resistirá às novas estruturas linguísticas. Por volta do dia 14, você começará a usá-las mais naturalmente. E após o dia 21, elas começarão a se tornar seu novo padrão automático. Se quiser acelerar esse processo, use a técnica de preenchimento mental. Dedique 5 minutos toda manhã e noite para escrever ou falar em voz alta, usando deliberadamente os novos padrões linguísticos. É como um exercício de musculação para seu cérebro, fortalecendo as novas conexões neurais até que se tornem dominantes. Ao longo deste vídeo, compartilhei como suas palavras estão literalmente moldando a realidade que você experimenta. Não são apenas conceitos filosóficos. É como seu cérebro está programado para funcionar. A neurociência, a psicologia comportamental e os estudos de linguística convergem para uma conclusão inegável. As palavras que você usa não apenas descrevem sua experiência, elas a criam momento a momento. Resumindo, elimine limitadores linguísticos como tentar, esperar, emas. Transforme suas perguntas internas de limitantes para expansivas e adote declarações de identidade que alinhem seu cérebro com quem você realmente quer ser, não com quem você teme que seja. Imagine como seria sua vida daqui a 1 ano se você começar a implementar essas mudanças hoje. As mesmas oportunidades que parecem reservadas para pessoas de sorte começarão a aparecer para você também. Não porque o universo magicamente responde às suas palavras, mas porque seu cérebro finalmente pode enxergar portas que sempre estiveram lá, apenas invisíveis devido aos filtros linguísticos que você estava usando. Pense nisso. Você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como sua linguagem permite que você o veja. Mudando sua linguagem, você literalmente expande seu universo perceptível. Agora quero te fazer um convite especial. Nos comentários abaixo, compartilhe uma frase limitante que você usa frequentemente e como vai transformá-la usando o que aprendeu hoje. Vou pessoalmente responder aos comentários mais sinceros, oferecendo sugestões específicas para refinamentos linguísticos ainda mais poderosos. Esta não é apenas mais uma técnica, é uma revolução fundamental na forma como você navega pela realidade. É um upgrade no sistema operacional da sua mente que afeta cada aspecto da sua vida: relacionamentos, carreira, saúde, propósito e realização pessoal. Se este vídeo provocou algo em você, não deixe essa sensação desaparecer. Ative o sininho, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque talvez as palavras que compartilhei hoje sejam exatamente as que alguém próximo a você
precisa escutar para transformar sua realidade. Lembre-se, suas palavras não apenas descrevem sua realidade, elas a criam. Escolha-as com sabedoria. Seu cérebro está ouvindo cada sílaba, cada nuance, cada estrutura, e obedientemente transformando-as em sua experiência de vida. Estou empolgado para ver sua transformação começar nos comentários abaixo. Nos vemos no próximo vídeo, com sua nova linguagem e sua nova realidade já em construção.